uma palavra pra você. Não desanime. Bom, nessa noite eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos aprender aqui na Bíblia Sagrada as 7 prioridades que devemos buscar. As 7 prioridades que devemos buscar vai ser o assunto da nossa meditação nesta noite abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus aqui que se encontra em Sinfonias, capítulo de número 2, versículo 3, que diz: Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor Jesus. Aleluia. Nesse texto sagrado que a gente acabou de ler, o profeta destaca algumas prioridades que nós devemos buscar. Algumas prioridades. Na Bíblia são esclarecidas algumas prioridades que devemos buscar para a nossa vida. Louvado seja Deus. O próprio Jesus estabeleceu uma escala de valores que devem ser prioritários em nossa vida cotidiana. Por isso, eu gostaria de falar pelo menos 7 prioridades nessa noite. Devemos buscar 7 prioridades: o reino de Deus, a justiça, a mansidão, a paz e buscar o livro do Senhor nessa noite. Buscai o bem, louvado seja o nome do Senhor, e buscai as coisas que são de cima, louvado seja Deus. Primeiro ponto que eu quero falar hoje é buscar o reino de Deus. Nas 7 prioridades que devemos buscar, na lista de nossas propriedades, o reino de Deus ele deve estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Pois o próprio Jesus afirmou: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 36. Buscar o reino de Deus, isso significa buscar primeiramente ao Senhor. Buscar primeiramente a face de Deus. O Senhor, ele deve sempre estar em primeiro lugar na nossa vida inteiramente. Aqui em Sinfonias, capítulo 2, versículo 3, buscar o Senhor aparece em primeiro lugar em nossa vida, louvado seja Deus, em primeiro lugar nesse versículo. Lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6, um versículo muito lido da palavra de Deus, ele diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, louvado seja Deus. Então, as 7 prioridades que devemos buscar, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto que nós vamos meditar nessa noite é buscar a justiça de Deus. A segunda prioridade é a justiça. A justiça pelo conceito bíblico e tudo aquilo que é justo, correto, direito, louvado seja o nome do Senhor, e verdadeiro. Devemos sempre procurar fazer as coisas que são justas. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus aqui que se encontra em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 20, onde lemos: a justiça, somente a justiça seguirá para que vivas e possuas em heranças a terra que te dará o Senhor teu Deus. E no texto de Sinfonias, capítulo 2, versículo 3, buscar a justiça aparece em segundo lugar na lista de nossas prioridades, porque o Senhor ama o que segue a justiça. O terceiro ponto aqui é buscar a mansidão. A mansidão devemos buscar, louvado seja o nome do Senhor. A mansidão é um gomo do fruto do Espírito. Aqui em Gálatas, louvado seja o nome do Senhor, Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: a mansidão pode ser definida como uma brandura, serenidade indolente e pacífica. Uma pessoa que prioriza a mansidão
não anda metida em confusão, ou procura sempre viver em modo pacífico, em modo manso. Tem pessoas que não obedecem à Bíblia, não vivem em mansidão. Qualquer coisinha está zangado, qualquer coisinha briga, arruma uma contenda. Não, a gente tem que viver aqui em mansidão, buscai a mansidão. Porque lá em Marcos, louvado seja o nome do Senhor, Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus nos convida a aprender a ser manso, dizendo aqui na palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, Paulo declara que os eleitos de Deus devem se revestir de mansidão. Então, se revista da mansidão, seja manso, não importa o que os outros venham falar com você, preserve a palavra de Deus que está dentro do seu coração, humildade, mansidão, seja manso, louvado seja o nome do Senhor. A quarta prioridade que eu quero falar aqui para você é buscai a paz. A paz, ela é um sinônimo de tranquilidade, harmonia, plenitude, sinceridade, louvado seja Deus. É a sensação de tranquilidade e harmonia no relacionamento de Deus com os homens. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, Pedro escreveu: apartai-vos do mal e faça o bem, busque a paz e siga-o. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 18, Paulo propõe: se for possível, quantos estiverem em vós, tende paz com todos os homens. E em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, e dito: segui a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor Jesus. Então, busque a paz, se santifique todo dia, se santifique, se consagre, viva em mansidão, procure a justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque Deus vai falar o teu coração e você vai estar se preparando para se encontrar com Deus. Então, viva na paz, se santifique cada dia mais em nome de Jesus. A quinta prioridade que eu quero falar aqui para você é buscar o livro do Senhor. A quinta prioridade é buscar o livro do Senhor. Lá em Isaías capítulo 34, versículo 16, Isaías escreve: buscai o livro do Senhor e lede. O livro do Senhor é a sua própria palavra. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a própria palavra que sai da boca de Deus. Em Josué, capítulo 1 e versículo 8, o Senhor disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, louvado seja o nome do Senhor. Antes medita nela de dia e de noite, para que o Senhor tenha, louvado seja o nome do Senhor, para que o Senhor tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Louvado seja Deus. É interessante que lá em João capítulo 5, versículo 39, Jesus diz algo para todos nós, para mim, para você e para todos que estão ouvindo essa mensagem. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna, e são elas quem de mim testifica. A palavra de Deus não está falando de ninguém a não ser de Jesus Cristo, do Divino Espírito Santo e do Pai Todo-Poderoso. A palavra de Deus, ela fala de Jesus, da doce e maravilhosa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo estão em primeiro lugar na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala de Deus que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está a vida eterna, aqui está a salvação, aqui está a solução para os nossos problemas, aqui está a garantia de morada lá no céu de glória. A sexta prioridade que eu quero falar aqui é buscar o bem. Lá em Amós, capítulo 5, versículo 14, o profeta Amós diz: buscai ao bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como os dizeis. Lá em Salmos, capítulo de número 34, versículo 14, o salmista diz: apartai-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a.
lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9, Paulo escreveu a não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não houver desfalecido. Então não vamos nos cansar de fazer o bem. Você não sabe que fazer o bem é tão bom, é tão maravilhoso, você fazer o bem para as outras pessoas, o bem para aqueles que necessitam. E a sétima coisa que nós vamos meditar agora é buscar as coisas que são lá de cima. Temos que buscar as coisas que são lá do alto. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo nos aconselha: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O fato de nós citarmos essas 7 prioridades não significa que devemos fazer tudo em ordem. Porque na escala da prioridade, Jesus citou apenas as 2 prioridades principais. É o reino de Deus e a sua justiça. Após essas 2 prioridades, as demais serão enumeradas conforme o pregador queira enfatizar ela na sua mensagem. Aqui um ponto interessante que eu quero enfatizar com vocês é que lá em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, Jesus observou 2 mulheres, Marta e Maria, 2 mentes, 2 preocupações. Maria aprendia nos pés de Cristo e se preocupava com as coisas do céu, mas Marta, extremamente preocupada com as prioridades da casa, com os seus afazeres de casa, e se preocupava apenas com as coisas terrenas. E lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Na realidade, a igreja do Senhor caminha com 2 pernas. Uma perna espiritual e a outra física, material. Mas eu te digo que é o teu coração, que não devemos radicalizar nem essa reação e nem a outra. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sempre é no tempo de Deus. Então, o homem ele possui livre-arbítrio para estabelecer a escala de valores que ele quiser em sua vida. Mas não devemos esquecer que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque quem busca a justiça e o reino de Deus estará buscando diretamente a mansidão, buscando a paz, buscando o livro do Senhor, buscando as coisas que são lá de cima e buscando o Senhor. A Bíblia Sagrada diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque a mansidão, busque a paz, busque as coisas que são lá de cima. Porque tudo que aqui a gente ganhar, tudo aqui vai ficar. Então vamos ajuntar tesouro no céu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Este foi um estudo que nós estivemos aqui, as 7 prioridades que devemos buscar. Tá bom? Eu aprendi bastante, espero que você também aprenda com esse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. E amanhã nós estaremos de volta com outro vídeo, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe e te guarde nessa noite. A paz do Senhor e até amanhã, se Deus permitir.